Batalha espiritual e proclamação. Texto básico: Marcos 1, 13 a 39. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. E dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com o espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia, e expulsava os demônios. Introdução. Todos ficam intrigados com aquilo que não se pode explicar racionalmente. Essas coisas chamam a atenção e despertam a nossa curiosidade. O mesmo acontece quando se fala de possessão demoníaca. Não é sem motivo que muitos cultos evangélicos são dominados por exorcismo, enquanto a pregação da Bíblia é deixada de lado. Esses cultos se transformam em espetáculos e os templos ficam lotados. Além disso, campanhas e sessões são criadas com o objetivo de destruir as obras de Satanás. No Brasil, as chamadas Marchas para Jesus foram criadas com o objetivo de destruir os demônios territoriais da cidade e assim ganhar a cidade para Jesus por meio de afirmações durante toda a caminhada. Apesar de usarem versículos para essas práticas, na maioria das vezes são versículos isolados e fora do seu contexto. Afinal, o que a Bíblia tem a dizer sobre possessões demoníacas? Quais as práticas usadas por Jesus e os apóstolos para que o reino de Deus avançasse? Qual a tarefa da igreja hoje no combate às obras de Satanás? A autoridade e missão do rei. Marcos 1 pode trazer alguns esclarecimentos acerca desse assunto.
Os destinatários eram provavelmente romanos convertidos que sofriam com perseguições por causa de sua fé. O imperador romano lançava muitos crentes para serem mortos em arenas por soldados. Assim, o Evangelho de Marcos tem o propósito de mostrar que Jesus era o Rei prometido, maior que o próprio imperador romano. Jesus foi precedido por um arauto, da mesma forma que os reis eram anunciados ao se aproximarem de uma cidade. Seu arauto era João Batista. O Espírito Santo ter descido em forma de pomba sobre Jesus mostrava que ele era o ungido do Senhor, conforme a profecia de Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. A voz do Pai confirmava sua divindade e poder. A maneira como Marcos descreve esses eventos mostra que Jesus vinha com a autoridade recebida do próprio Pai. Jesus e os espíritos malignos. Levado ao deserto pelo Espírito Santo, Jesus enfrenta Satanás, seu inimigo. O próprio nome Satanás significa adversário. É nesse momento que a derrota de Satanás começa. Jesus, mais à frente, vai dizer que o valente já estava amarrado, e isso era prova de que o reino de Deus já tinha chegado. O tempo do príncipe deste mundo estava esgotado e o reinado de Cristo já havia iniciado. Era isso que Jesus estava dizendo ao afirmar que o tempo estava cumprido e o reino de Deus estava próximo. Satanás começa então a enviar seus soldados para atrapalhar o ministério de Jesus. Marcos diz que não demorou muito para que os demônios começassem a se manifestar, na tentativa de destruir os planos de Cristo. Eles sabiam que estavam sendo derrotados e também reconheciam quem era Jesus. Essas possessões demoníacas, acompanhadas de afirmações sobre quem era Jesus, eram uma tentativa desesperada de Satanás e seus anjos. Muitas possessões aconteceram além da registrada em Marcos 1, bem como muitas curas. O texto sagrado mostra que Jesus tinha autoridade para anunciar o Evangelho, autoridade sobre os espíritos malignos e autoridade sobre a vida humana. Isso chamou a atenção de muita gente e não demorou para uma multidão ir ao seu encontro. Jesus curou e expulsou muitos demônios naquele lugar, e a busca por Jesus aumentava cada vez mais. Tanto as curas quanto as expulsões demoníacas demonstravam que Jesus era rei e seu reinado havia começado. Essa era uma demonstração visível de sua autoridade. Antes do ministério de Jesus, não há menção alguma de que havia tantas possessões e expulsões de demônios como houve naqueles dias. Isso explica o espanto de muitos daqueles que estavam no local, até dizendo que aquela era uma nova doutrina. Ao olhar para o Antigo Testamento, talvez o único relato que possa ser uma possessão demoníaca seja o caso de Saul. O mesmo acontece depois da ascensão de Jesus, quando os casos de possessão são raros. Em Atos, não é possível encontrar alguém que tivesse a mesma autoridade de Jesus para repreender demônios, mas sempre agiam em nome de Jesus. A primeira vez que isso acontece é com Pedro e os apóstolos em Jerusalém, depois com Filipe em Samaria e, por fim, com Paulo entre os gentios. O propósito de Atos era mostrar que o reino de Deus estava chegando até os confins da terra. Outra questão que chama a atenção é que Jesus não dava oportunidade para que eles falassem. Ao contrário, Jesus mandava que os demônios se calassem. É estranho, portanto, crentes hoje conversarem com os demônios, perguntando seu nome, atividade, etc. Além disso, o fato de nas cartas não haver instrução sobre expulsão de demônios e haver poucos e específicos casos em Atos, mostra que essa não era uma prática comum na igreja primitiva. Não quer dizer que haviam cessado completamente, nem que não haja possessões hoje em dia. Mas a igreja cristã precisa ficar atenta para não ser enganada por falsas possessões. Isso não é algo que a igreja deva buscar como foco da batalha espiritual. Afinal, a derrota de Satanás já foi decretada e o reinado Cristo já está sendo proclamado até os confins da terra. Satanás não pode mais enganar as nações.
Jesus e a pregação. Existem mais algumas lições que podem ser tiradas do texto sobre o assunto desta lição. Uma olhada mais atenta para o texto mostra que, apesar de os milagres e expulsões demoníacas serem sinais do seu reinado, esse não era o foco do seu ministério. Jesus não procurava pessoas endemoniadas, mas os próprios demônios iam até Jesus. O principal foco do ministério de Jesus era a pregação do Evangelho. Era assim que ele estabelecia seu reinado. O reino de Deus avança a partir do momento em que pessoas são convertidas a Cristo. Por isso, a mensagem de Jesus era: arrependei-vos e crede no Evangelho. A mensagem de João Batista também chamava as pessoas ao arrependimento e anunciava a vinda de Cristo. Ao ir às sinagogas, o propósito de Jesus era anunciar o Evangelho. No primeiro sábado em que esteve em Cafarnaum, Jesus foi à sinagoga para ensinar. Sua primeira demonstração de autoridade foi em sua pregação, deixando seus ouvintes maravilhados com sua doutrina. O versículo 38, entretanto, traz ainda mais esclarecimento sobre o ministério de Jesus. Enquanto a multidão o procurava por causa das curas e expulsões demoníacas, Jesus desejava se retirar daquele lugar para ir às cidades vizinhas. Por que Jesus desejava se retirar daquele lugar se ainda havia tantas pessoas doentes e endemoniadas? Porque naquele lugar ele já tinha pregado o Evangelho, e essa era sua missão. Mas havia outras cidades que ainda não tinham ouvido o Evangelho, e Jesus foi para lá. Assim, em todo lugar em que ele ia, o foco do seu ministério era pregar o Evangelho. A solução para Corinto. Na carta que Paulo escreve aos Coríntios, é possível encontrar os mesmos ensinos que são vistos Marcos. Corinto era uma cidade depravada, corrupta, idólatra e imoral. Chamar alguém de coríntio era praticamente uma ofensa naquela época. A cidade era repleta de templos pagãos e cultos a Apolo, Atenas, Afrodite, Dionísio, Poseidon e Zeus. Cresciam as religiões de mistério e cultos a Asclépio, Demétrio e Core, bem como outros deuses. E como em toda a cidade dominada pelos romanos, também havia o culto ao imperador. Além disso, a cidade possuía muitas prostitutas cultuais dedicadas, principalmente a Afrodite, chamada de deusa do amor. Certamente Satanás e seus demônios agiam nessa cidade. É nesse contexto que Paulo derrota as ações malignas daquela cidade. Ele não o faz com campanhas de libertação, marchas evangélicas ou cultos de exorcismo. Pelo contrário, Paulo fez o mesmo que em Atenas, pregou o Evangelho. Logo no início de sua primeira carta aos Coríntios, Paulo apresenta a estratégia que usou naquela cidade. Havia muitos gentios que seguiam os filósofos e grandes oradores da época, mas havia também muitos judeus que buscavam os sinais miraculosos que Jesus fazia. No entanto, Paulo se recusou a dar o que eles buscavam. Ele ainda diz no capítulo 2 que anunciava o testemunho de Deus não com sabedoria e linguagem exibicionista, mas com demonstrações do poder de Deus. Essas demonstrações de poder aconteciam mediante a transformação do coração daqueles que ouviam o Evangelho. Em 1 Coríntios 1:24, lemos que aqueles que foram chamados por Deus não necessitam de sinais ou sabedoria, pois a pregação de Cristo é suficiente para eles, por ser o poder de Deus. O grande problema dos movimentos de batalha espiritual e de muitos crentes é a falta de fé na própria Bíblia. É preciso que a igreja creia realmente na pregação do Evangelho e no quanto ele é poderoso, vivo e eficaz para destruir as obras de Satanás e transformar corações. Possessões demoníacas hoje. Nada disso exclui o fato de existirem possessões demoníacas ainda hoje, mas não se pode imaginar que essas possessões aconteçam com tanta frequência como nos dias de Jesus ou como é pregado pelos movimentos de batalha espiritual. É necessário verificar com muito cuidado se são possessões demoníacas verdadeiras ou doenças mentais, resultado de substâncias consumidas como drogas e álcool ou até mesmo fingimento. Só então, por meio de oração e leitura da Palavra de Deus,
devemos rogar ao Pai Celeste que traga libertação à pessoa possessa. Ao mesmo tempo, é preciso lembrar que em lugar nenhum da Bíblia há orientações para repreender demônios ou doenças. Algo que os evangelistas sempre apresentam é a admiração que as pessoas tinham ao ver que Jesus tinha a autoridade que nenhum outro homem possuía. Só Cristo tem essa autoridade sobre o mundo físico e espiritual. Os registros servem não como um modelo de como expulsar demônios ou praticar milagres, mas mostrar a grandeza e poder de Cristo. A tarefa dada à Igreja por Cristo é pregar o Evangelho em todo lugar. É somente por meio de uma conversão verdadeira pela pregação do Evangelho que pessoas são transformadas em novas criaturas, e assim o Evangelho é expandido. É por meio do sangue de Cristo e da palavra do testemunho da Igreja que Satanás é derrotado. Conclusão. Tanto Jesus quanto os apóstolos enfrentaram as ações dos demônios, e é preciso aprender com eles a agir corretamente na batalha em que a Igreja se encontra. Nos dois casos estudados, isso se fez pela pregação do Evangelho. Desse modo, o reino de Deus foi expandido. A melhor maneira, portanto, da Igreja derrotar as obras malignas não é procurar endemoniados, fazer campanhas, marchas ou algo parecido, mas pregar o reino de Deus. Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que as possessões demoníacas foram mais intensas nos dias de Jesus. Aplicação. Deus entregou uma tarefa para a Igreja, que é anunciar a chegada do reino de Deus. É assim que devemos nos envolver nessa grande batalha espiritual. Portanto, rogue a Deus para que Ele levante cada vez mais pessoas dispostas a irem para lugares longínquos para anunciar as boas novas. Rogue também para que Deus lhe dê ânimo e coragem para pregar o Evangelho onde quer que você esteja. Por fim, se você é um soldado de Cristo, pregue a palavra. No próximo vídeo, continuaremos os estudos sobre a batalha espiritual continua. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e pessoas que precisam aprender mais sobre a palavra de Deus. Todas as referências bíblicas vão estar na descrição do vídeo. Que Deus, nosso Senhor, abençoe a todos.